infância você também pegava no sono olhando para aquelas estrelinhas que brilhavam no escuro? Ou talvez para algum outro brinquedo que tava lá no canto do teu quarto. Eu amava um dinossauro T-Rex que eu tinha. E outras coisas famosas são essas caveirinhas de Halloween e claro, essas camisetas legais aí que parte da estampa vai brilhar no escuro. Mas claro que pras mentes curiosas, só de olhar para isso tu já vai se perguntar: por que isso acontece? De onde vem esse brilho? O composto que faz esse brilho é o sulfeto de zinco dopado com cobre. E você pode comprar no Mercado Livre mesmo. É um pozinho que pode ser misturado com várias coisas, como tinta, cola, resina, plásticos. E depois de ficar homogêneo no material, aí ele vai ser aplicado para algum uso, como os brinquedos, e aí vai estar pronto para brilhar no escuro. Mas qual efeito faz esse composto brilhar? Tu acha que ele tem capacidade de emitir luz sozinho? Não, porque nada se cria, tudo se transforma. E o que eu quero dizer com isso é que esse composto ele só vai conseguir ter um brilho depois que ele absorver energia de uma fonte luminosa. E esse efeito se chama fosforescência. O que acontece é o seguinte: quando o composto absorve luz, isso faz com que os elétrons sejam estimulados, sendo levados para um nível mais energético. Esse nível é mais longe do núcleo. Em palavras científicas, o elétron está saindo de um nível fundamental para ir para um nível excitado. Quando você desliga a lâmpada do quarto, você vai cessar essa luz. Ou seja, não tem mais a energia que vai deixar o elétron lá no nível mais energético. Assim, o elétron vai voltar para o estado fundamental dele, que é onde ele estava originalmente. Na hora de voltar, o elétron libera essa energia na forma de fóton, ou seja, na forma de luz. Fóton é a partícula da luz. E aí vem a fosforescência, que é essa liberação de energia na forma de luz, e esse efeito pode durar horas. E é por isso que esses brinquedos brilham por tanto tempo. E a fluorescência é a mesma coisa que a fosforescência? Não, como eu disse, na fosforescência o efeito dura bastante tempo. Tanto a fosforescência quanto a fluorescência são fenômenos de luminescência. A luminescência é a energia liberada por uma substância na forma de luz. A fluorescência não é a mesma coisa que fosforescência. Nos dois casos, o elétron é levado do estado fundamental até o estado excitado. O que diferencia é a volta desse elétron. Na fosforescência leva mais tempo, desde alguns segundos até mesmo horas. O motivo aprofundado dessa volta do elétron demorar mais lá na fosforescência é bem complexo e se chama cruzamento intersistema, que é quando ocorre uma inversão do spin do elétron. Então sim, a gente entra aí num fenômeno muito louco, bem mais aprofundado. Sempre que você vê algo que continua brilhando mesmo depois de você apagar a luz, vai ser fosforescência. Já a luminescência de compostos fluorescentes é instantânea. Ela só acontece quando está sendo estimulado por uma fonte de energia. Ou seja, se tu apaga a luz, a luminescência também vai embora. A gente pode ver fluorescência quando vai numa balada que tem luz negra. Todo mundo que tá com roupa branca vai ficar brilhando no escuro. A luz negra é uma lâmpada de luz ultravioleta, mas é um UV de baixa frequência, não se preocupe. Mas olha que interessante, o que brilha nessas roupas não é o algodão, mas sim um aditivo que é colocado no sabão em pó. Esse aditivo é usado para dar a impressão que a roupa tá branca, porque olha que legal, esse composto ele consegue absorver na região da luz UV e emite na faixa do azul. Então vai dar esse espectro branco azulado ali. Outro exemplo de substâncias fluorescentes é a água tônica e outro exemplo é a urina. Sim, a urina é fluorescente. E essa é a razão que não tem luz negra aí nos banheiros de balada. Mas tu percebeu que não é qualquer lâmpada que vai causar esse efeito dos compostos brilharem. Tem que ser uma fonte luminosa que emita o comprimento de onda que esses compostos são capazes de absorver. Lembrando que a luz é um tipo de onda eletromagnética que a gente consegue ver. É a região visível do espectro eletromagnético. O espectro é gigante e muitas vezes as moléculas só vão conseguir interagir com a parte UV dele, que é o que acontece com a luz negra. A lâmpada LED que tá lá na nossa casa, ela consegue emitir em toda a região visível, mas tem algumas regiões que ela emite mais, ou seja, é mais intenso. E as regiões mais intensas é do azul e do violeta. O sulfeto de zinco que tá lá no brinquedo que brilha, ele consegue absorver na região de 400 nanômetros, que é o que tu consegue ver nesse gráfico de absorção. Esse sinal aí forte significa que ele consegue absorver nessa região, que é a região do violeta. 400 nanômetros. Considerando que a lâmpada LED ela consegue emitir nessa região e o composto ele absorve nela, então você tem um match perfeito. Mas olha que interessante, o composto o sulfeto de zinco ele vai absorver na região do violeta, mas ele vai emitir na região do amarelo esverdeado. Por que isso acontece? Por que ele não absorve no violeta e depois ele emite também no violeta? Porque afinal esse elétron ele saiu do estado fundamental, ele foi para excitado e depois ele liberou energia. Por que ele não libera a mesma energia que ele absorveu? É porque a energia se perde. No momento que o elétron ele faz todo esse passeio dele pelos níveis energéticos, parte da energia vai ser gasta. Os compostos luminescentes eles sempre vão emitir numa radiação levemente mais baixa. E olha que interessante, o sulfeto de zinco também era usado para pintar relógios lá no início do século XX. Mas para ter o relógio brilhando todo o tempo, até mesmo em horas de escuro, sem você ter tido contato com uma fonte luminosa, sei lá, se você está preso numa caverna, para fazer isso eles usavam um agente ativador. No caso era um sal de rádio, um elemento radioativo. Então nesse caso aí se chamava radioluminescência. Sim, basicamente é uma tinta radioativa. E eu fiz um vídeo explicando sobre essa tinta e as consequências do uso desenfreado do rádio pela indústria. É isso, continuem curiosos, até mais!